Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui é a tia Erika para uma nova videoaula e o tema de hoje é reprodução sexuada, parte 2. Exatamente, vamos continuar a reprodução sexuada. Lembrando, estamos no capítulo 6, belezinha? Então, sem mais delongas, vamos lá começar. Então, vamos dar continuidade à reprodução sexuada. E hoje, a primeira reprodução que a gente vai ver é a reprodução das aves, belezinha? E aí, aqui uma imagem linda para vocês. As aves são animais vertebrados, dioicos e ovíparos. Lembrando, dioicos são aqueles indivíduos que possuem o sexo separado, ou seja, eu tenho um macho e tenho a fêmea. E ovíparos são aqueles que põem ovos. Belezinha? A fecundação ela é interna e ocorre graças à passagem do espermatozoide do macho para o corpo da fêmea através do contato entre as aberturas das cloacas. E eu quero trazer para vocês algumas observações, né? Primeira observação. Antes de ocorrer propriamente dito a reprodução, as aves elas costumam cortejar uma a outra, tá? Ocorre o que é uma paquera entre elas. Um exemplo básico e típico disso é o pavão, né? O pavão, quando ele quer reproduzir, ele abre a sua pelagem e mostra aquelas suas penas lindas, né? Ele quer mostrar o quê? O quanto ele é um bom partido para reprodução. Então ele vai e mostra a sua linda, incrível pelagem. Belezinha? Então as aves, antes da reprodução propriamente dita, elas cortejam, elas paqueram. E eu vou trazer um exemplo aqui para vocês das galinhas e dos galos, tá? Aqui eu tenho o meu galo, aqui eu tenho a minha galinha. Belezinha? Se vocês dá para diferenciar um galo de uma galinha ali a princípio, né? Só olhando assim, pelo quê? Pela crista, por esta partezinha aqui. Eu tenho uma crista bem maior no galo, tenho essa parte aqui mais acentuada também, tá? O que vai acontecer? Eu vou explicar aqui o geralzinho do ciclo e daqui a pouco a gente vai ver como ocorre a reprodução propriamente dito, o ato, tá? Então vamos lá. O galo vai e se interessa por esta galinha. E aí paquera esta galinha. E aí ele pega e engravida a galinha. A galinha, primeiro, lembrando, a fecundação ocorre internamente, tá? E aí a galinha, né, vai ali gerar o ovo, tá? Lembrando, a galinha, ela sempre vai pôr o ovo. A diferença é que alguns ovos vão estar fecundados e outros não. Quando o ovo não é fecundado, fica do jeito que a gente come, tá? Quando o ovo é fecundado, sai um pintinho, belezinha? Então, a produção do ovo na galinha sempre acontece. A única diferença de se vai nascer um pintinho ou não é se esse ovo foi fecundado. Se esse ovo foi fecundado, se o espermatozoide do galo chegou lá nele, vai nascer um pintinho, tá? Lembrando, né? Eu primeiro, né, tenho a formação, eu tenho o que? O meu pintinho, o meu embrião lá dentro. E aí ele vai se desenvolvendo até se tornar o pintinho que vai sair, né? Lembrando, uma parte, né, do desenvolvimento do pintinho vai acontecer fora do corpo da galinha. A galinha vai pôr o ovo e aí todos os nutrientes, tudo que o pintinho precisa para o seu desenvolvimento vai estar onde? Na casca do ovo. Belezinha? Todas as proteínas, o calorzinho que ele precisa, mas a casquinha, ela não consegue, apesar dela manter um calor, o pintinho precisa de mais calor. É por isso que a galinha, ela tem que sentar em cima do ovinho, né? Ela fica lá em cima do ovinho, tá? E aí, esse ovinho, quando chegar o momento certo, ele vai o quê? Vai quebrar, vai chocar e aí vai se transformar em um pintinho. Esse pintinho vai crescendo, vai se alimentando, né? E aí vai virar uma galinha ou um galo, tá?
É basicamente assim. Vamos aqui ver como é que acontece. Aqui nessa imagem eu tenho um galo e nesta daqui eu tenho uma galinha, tá? Esta aberturinha que vocês estão visualizando aqui é a cloaca. Esta daqui, ó, bem aqui também, é a cloaca, tá? Ambas são as cloacas. Só que aqui é a cloaca do galo e aqui é a cloaca da galinha, tá? O galo, ele vai subir em cima da galinha, bem nesta região. E aí ele vai depositar o espermatozoide dele dentro da galinha. E aí a galinha vai ter o que? A fecundação do ovo. E aí a galinha vai pôr o ovo, beleza? Aqui, ó, outra imagem para vocês visualizarem mais ou menos como é o ato propriamente dito, né? A ave fêmea, ela fica embaixo e a ave macho vai ficar por cima da fêmea, onde as aberturas das cloacas, né? As cloacas, que são aquelas aberturazinhas, elas vão se encontrar. E aí, no que elas vão se encontrar, o macho deposita o seu espermatozoide na fêmea, tá? Aí vamos ver aqui a estrutura interna do ovo. Como eu disse, eu tenho esse ovo, ele foi fecundado, né? O espermatozoide foi depositado nele, né? Então aqui eu tenho quem? O meu pintinho. Ele ainda é um embrião, né? Ele ainda não tá bem formadozinho, tá? E aí eu tenho essa parte, essa região amarela, que é o saco vitélio. Temos a albumina, que é a clara, que é uma proteína, né? Temos a câmara de ar, beleza? E aqui eu tenho outras proteínas nessa casca desse ovo. Lembrando, todos os nutrientes, tudo que o pintinho, o embrião, ele necessita para o seu desenvolvimento, vai vir, né, desta região, vai vir da casca. A casca vai servir como proteção e também em relação aos nutrientes que o pintinho precisa. Tá vendo aqui, ó, como ele tá ligado, né? Exatamente. Aí todas as proteínas que ele precisa vai ser encontrado nessa região, tá? Aí vai ser encontrado anexos embrionários, que a gente fala, que são os ânion, córeo e o anatóide, que são substâncias de reserva que são utilizados para o desenvolvimento do embrião, tá bom? Além das proteínas ali presentes. Aí ele já vai estar uma parte em desenvolvido, aí a galinha vai, né, liberar esse ovo. E aí continua o desenvolvimento do pintinho até o momento que ele sai da casca, tá? Reprodução dos mamíferos, ok? Os mamíferos são animais dioicos, ou seja, eles apresentam sexos separados. Eu tenho um macho e tenho a fêmea, e sua fecundação é interna, ou seja, acontece dentro do indivíduo. Em relação ao seu desenvolvimento, pode acontecer dentro de um ovo, ou no marsúpio, ou dentro de um útero, tá? O que vai diferenciar se ele é no marsúpio ou dentro de um útero vai ser o desenvolvimento da placenta. Vamos ver melhor com os exemplos. O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é um desenvolvimento que acontece dentro do ovo. Aí eu trouxe para vocês o exemplo do ornitorrinco, tá? O filhote, ele vai ficar protegido dentro de um ovo no interior do corpo da mãe por algumas semanas, até concluir totalmente seu desenvolvimento. Após nascer, ele vai se alimentar de leite materno ali pelas glândulas mamárias da mamãe, tá? Segundo exemplo que eu vou dar de desenvolvimento é um desenvolvimento que acontece num marsúpio, ok? Acontece com quem? Com os mamíferos marsupiais. Trouxe para exemplo para vocês o canguru. Devido à fêmea
ela não apresentar um desenvolvimento na sua placenta, ou até mesmo ser ausente o desenvolvimento do embrião que estava sendo feito no útero, né, acaba sendo interrompido. É tanto que se diz o quê? Que a gestação ela é curta, e aí esse embrião ainda não desenvolvido se arrasta até o marsúpio, que é essa bolsinha aí que vocês conseguem visualizar o canguruzinho dentro. E aí no marsúpio ele vai o quê? Se desenvolver até se tornar um canguruzinho totalmente. E aí é nessa bolsinha, nesse marsúpio é essa bolsinha, ele vai receber todos os nutrientes que ele necessita para o seu desenvolvimento. E o último exemplo que eu vou dar para vocês é o desenvolvimento que ocorre dentro de um útero. Beleza? Diferente da que acontece no marsúpio, a placenta ela é desenvolvida. E ela, por ser desenvolvida, esse tipo de desenvolvimento é uma gestação total, é completa. O indivíduo só vai sair do útero quando já estiver totalmente desenvolvido e já for um momento de nascer, né? E aí todos os nutrientes, o oxigênio, tudo que esse indivíduo, esse filhote precisa, ele vai receber pela placenta. Belezinha? E aí eu dei um exemplo de cada para vocês em relação à reprodução dos mamíferos. Ok? Dúvidas? Não? Espero que não. Então vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre a metagênese ou alternância de geração, tá? Essa reprodução, ela apresenta as duas formas, as assexuada e a sexuada, tá? A gente já viu a diferença da assexuada para a sexuada, onde o principal diferença é o que? A troca de material genético. Na sexuada ocorre a troca de material genético. Na assexuada não ocorre a troca de material genético. Beleza? Então, a metagênese, ou você pode encontrar em alguma outra questão com um nome alternância de geração, ok? É um tipo de reprodução em que eu tenho uma parte assexuada e uma parte sexuada, no mesmo ciclo de vida. Ocorre normalmente em quem, né? Em algas, briófitas, pteridófitas e alguns selenteratos, ok? Então, para a gente entender melhor, a gente vai ver a reprodução das algas, das briófitas, pteridófitas, ok? Para a gente entender exatamente como é esse tipo de reprodução. Vamos ver primeiro a reprodução das algas, beleza? É muito comum em algas pluricelulares. Esse processo alterna duas gerações de indivíduos, os que produzem gameta e os que produzem esporos. A gente vai ver que tanto na reprodução das algas, quanto das briófitas, quanto das pteridófitas, eu vou ter a formação de gametas e a formação de esporos. Visualizar como ocorre a reprodução das algas. Eu tenho a alga macho, a alga fêmea, tá? Tenho as duas algas. Aqui vai ocorrer o que? A produção de gametas. Cada um vai lançar, né, o seu gameta, belezinha? Se vocês observarem bem, os gametas, eles possuem flagelos. Esses cabelinhos aqui são os flagelos. Qual é a função do flagelo? Dar mobilidade a esses gametas, belezinha? E aí eles vão conseguir o que? Nadar, né? Vão conseguir se locomover dentro da água. Esses gametas, eles vão se encontrar, vai ocorrer o que? A fecundação. E com a fecundação ocorre o desenvolvimento de quem? Do zigoto. O zigoto é formado. Então, a gente vai entrar agora para a fase de desenvolvimento da alga. Eu vou formar uma alga, tá? Ah, terminou, tia? Não. Ah, você pensa, mas forma uma alga. Calma, jovem gato foi outros. Calma.
tá? Essa nova alga, ela vai o quê? Vamos começar a fase de esporófito. Essa alga vai produzir, vai desenvolver, né? Vai produzir 2 esporos, tá? Ela vai produzir 2 esporos. Aqui é a célula onde ocorre a meiose, que vai o que? Produzir os esporos, belezinha? Que esses esporos, eles vão originar 2 novos gametófitos, tá? E aí aqui eu tenho, ó, tem os esporos, né? E aí eles vão formar os gametófitos, que aí vão se desenvolver em algas adultas, belezinha? Então, recapitulando tudo para ver se deu para vocês capturar. Tem 2 algas, alga macho e alga fêmea. Elas vão produzir o quê? Os gametas. Esses gametas, eles possuem flagelos, o que vai dar mobilidade a eles dentro da água. Eles vão se encontrar e vai ocorrer o quê? A fecundação. Com a fecundação, ocorre o quê? A formação do zigoto. Com a formação do zigoto, vai ocorrer o desenvolvimento dele, né? E aí ele vai se tornar uma alga. Essa nova alga que foi produzida, ela vai desenvolver esporos, e esses esporos, eles vão gerar as novas algas, que vão gerar novos gametas, e aí o ciclo continua, beleza? Qualquer coisa, se não entender, veja de novo, se vendo assim mesmo, não entender, pergunte lá no grupo. Vamos ver agora a reprodução das briófitas, tá? As briófitas, elas são plantas pequenas, geralmente por alguns poucos centímetros de altura, e elas vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. Temos como exemplo o musgo. A gente vai ver como é a reprodução do musgo, tá? Aqui primeiro vamos observar, né, as regiões. Como assim? Esta região aqui é o meu gametófito feminino. Aqui é a região que vai produzir os gametas. Gametófito é a região que produz os gametas. E aqui eu tenho o esporófito. O esporófito, essa cabecinha bem aqui, ó, esporófito, é responsável pela formação de esporo. Olha o nome, gametófito é a produção de gameto. Esporófito, produção de esporos. Belezinha? Tranquilo? Espero que sim. Bom, como eu falei, nesta região vai ocorrer o quê? A produção de gametos. E nesta região vai ter a produção de esporos. Então, vamos começar bem aqui, tá? Eu tenho o gametófito masculino e tenho o gametófito feminino, ok? Nesta região aqui que foi aumentado para vocês visualizar, é o gametángio masculino. Graças à ajuda do vento, né? Esse gametángio, o gameta, vamos dizer assim, para vocês conseguirem entenderem melhor, vai voar, né? O vento vai ser o que? O transporte desse gameta para chegar até o gametófito feminino. Belezinha? Ele vai encontrar quem? A oosfera, tá? Que é o gameta ali feminino. Tá bem aqui, beleza? O gameta masculino vai entrar no gametângio feminino, ok? E lá ele vai encontrar quem? A oosfera. E aí vai ocorrer o quê? A fecundação. E aí vai começar as divisões mitóticas, e tal, e tal, e tal. E aí vai produzir o quê? Nosso musgo, beleza? E aí, nesta região aqui, vai ter a produção de
esporos por meio de meiose. Vai ocorrer várias meioses e vai ocorrer o que? A formação de esporos, bem nessa cabecinha. Esses esporos vão ser o que? Eliminados dessa cápsula, dessa cabecinha. E vão para onde, né? Vão ficar naquela região que ele se encontra, naquele terreno, naquela região mais úmida, tá? E aí vai surgir novos gametófitos, né? Vou ter de novo a minha plantinha feminina e a minha plantinha masculina, e aí o ciclo vai continuando, tá? Primeiro eu tenho, né, o meu musgo masculino e o meu musgo feminino. O masculino vai fazer o quê? Vai liberar os seus gametas masculino. Esse gameta masculino vai encontrar o gameta feminino, vai encontrar a ososfera, e aí esse gameta vai o que? Fecundar a ososfera, vai ocorrer a fecundação, o encontro entre esses dois gametas. Então, isso é qual parte? É a parte da reprodução sexuada, né? O encontro dos gametas, o encontro dos materiais genéticos, beleza? E aí, com essa fecundação, ocorre o desenvolvimento de quem? Do meu musgo, tá? E aí, nesse meu musgo, eu tenho duas regiões. A região que produz os gametas e a região que produz os esporos. E aí, esse meu musgo, que foi originado agora, meu novo musgo, na região da cabecinha aqui, dessa cápsula, vai ocorrer o quê? Várias meioses e vai ocorrer a formação dos esporos. E aí vai ser, essa cápsula vai ser rompida e vai ser o quê? Eliminado esses esporos. E aí vai ocorrer a fase de germinação, onde vai ocorrer o quê? A formação de novos musgos. E esses novos musgos vão formar novos gametas, que vão formar um novo musgo, que vai formar novos esporos, que vai germinar e vai formar novo musgo. E aí o ciclo vai continuando, tá? Se vocês observarem bem, nessa parte que ocorre a formação dos esporos, é a minha reprodução assexuada. Tá tendo outro indivíduo aqui para gerar um indivíduo? Não. É só os esporos, né? Que aí vai gerar os novos indivíduos. Beleza, não ocorre o quê? A troca de material genético. Por isso que esse tipo de reprodução é alternância de geração, onde eu tenho essa região aqui, essa parte, que vai ter a reprodução sexuada, e essa outra parte que vai ter a reprodução assexuada. Quando eu tenho dois processos de reprodução, eu chamo de alternância de geração, ou também posso chamar de metagênese, beleza? Então, vamos ver agora a das pteridófitas. Vamos ver agora a reprodução das pteridófitas. Trazendo para vocês a reprodução da samambaia como um exemplo, tá? E da mesma forma como foi nas briófitas e nas algas, eu vou ter uma etapa que vai ser uma reprodução sexuada e uma etapa que vai ser uma reprodução assexuada. Se inicia com a reprodução sexuada, onde ocorre o quê? A produção de gametas. Eu vou ter a produção dos meus gametófitos. O meu gametófito masculino é chamado de anterozoide, tá? E o meu gametófito feminino é a ososfera. O anterozoide vai encontrar a ososfera. E aí vai ocorrer o quê? A fecundação. Vai ocorrer a formação do zigoto. Lembrando, o zigoto é quando eu já tenho tido o quê? A fecundação, o encontro entre o anterozoide e a ososfera. Beleza? Aqui, ó, tá acontecendo. Aqui já aconteceu. No que esse zigoto é formado, né, vai se desenvolver, ocorre a formação do meu esporófito. Beleza?
Esse meu esporófito, né, vai crescer, vai se desenvolver e nele eu vou encontrar o esporângio. O esporângio vai ser responsável pela formação de quê? De esporos, tá? A partir de meiose, divisões celulares, beleza? Meiose, vai ocorrer a formação de esporos. Esses esporos vão cair numa região, tá? Vai cair no solo e vai germinar, dando origem ao que? A uma nova plantinha. E aí continua o ciclo se repete. Vai ser sempre assim. Primeiro vai ter a fecundação, onde a ososfera vai, na primeira produção de gametas, né? E aí eu vou ter a fecundação, onde eu vou a ososfera vai encontrar o anterozoide. Da fecundação ocorre a formação do zigoto. Com o desenvolvimento do zigoto, eu tenho a formação do esporófito. Esse esporófito vai crescer, vai se desenvolver e nele eu vou encontrar o esporângio. Ele vai se encontrar onde esse esporângio? Ali nas folhas, ok? Nas folhinhas, nessa região aqui das folhas. No cantinho das folhas eu tenho o esporângio. Dentro do esporângio vai ocorrer várias divisões celulares que são meioses, porque eu tenho a meiose e a mitose, mas isso é para outro ano, vocês não vão ver agora, tá? E aí, essas divisões celulares vai ter o que? A formação do esporo. Por meiose ocorre a formação dos esporos. Esses esporos vão cair no solo e vai ocorrer a germinação, que aí vai formar uma nova plantinha e aí o ciclo vai continuando. Então, se vocês observarem, aqui ó, eu tenho um encontro de gametas, vai ser o momento da minha reprodução sexuada, e aqui eu tenho a formação de esporos, que vai ser o momento da minha reprodução assexuada. Belezinha? Então, gente, vamos ver agora a nossa última reprodução dos quinidários, beleza? Observem aqui nessa imagem. Essa reprodução ela tem duas etapas. Uma etapa de medusoide, também chamada de etapa de medusa ou fase de medusa, e tem a etapa polipóide, beleza? Então, primeiro eu tenho aqui, né, a minha medusa adulta, masculina, e minha medusa feminina, tá? A minha medusa masculina, ela vai liberar o seu espermatozoide na água. E esse espermatozoide vai encontrar quem? A medusa feminina e essa fecundação vai ocorrer internamente, ou seja, dentro da medusa feminina, tá? O espermatozoide da medusa masculina é liberado na água, que encontra a medusa feminina e ocorre o que? A fecundação. Ocorre a formação do zigoto e na formação do zigoto eu tenho a formação de uma larva. Essa larva é liberada, essa larva planula, e aí ela vai nadando, feliz da vida, até encontrar um local para ela se fixar, um substrato para ela se fixar. Ela se fixa nesse substrato e aí ocorre a estrobilização, ok? Se vocês observarem, o substrato que ela se fixou estava normalzinho. E aí ele foi ficando com estrutura diferente, porque ocorreu o quê? Uma estrobilização, ok? Uma divisão transversal, beleza? E aí essas bichinhas aqui que eu tô apontando são chamadas de éfiras, tá? Essas éfiras, com o passar do tempo, elas vão sair, vão ser liberadas, ok? No que essas éfiras são liberadas, eu vou ter o que? O desenvolvimento da minha hidra, tá? Da minha medusa. Eu vou ter o desenvolvimento da minha medusa. E aí vai continuar o ciclo, né? Ela adulta, e aí o macho vai, joga na água o seu espermatozoide,
encontra a medusa feminina e aí ocorre o que? A reprodução sexual, uma fecundação interna. Ocorre a formação do zigoto, ocorre a liberação que da larva planula, ok? Essa larva vai nadando, encontra um substrato, ela se fixa nesse substrato, aí ocorre o que é a produção da estrobilização. O que é a estrobilização? É uma divisão transversal, e aí vai ocorrer a formação das éfiras. Ok? Essas éfiras, com o passar do tempo, elas vão sendo liberadas, tá? E aí vai ocorrer a continuação do desenvolvimento. Depois que essas éfiras elas forem liberadas, elas duram em torno de 2 anos. Elas duram não, né? Elas levam em torno de 2 anos para se tornarem a medusa. Então, se vocês observarem essa parte aqui, que é a etapa de medusa, ela ocorre o que? A reprodução sexuada. Nessa parte bem aqui, que é a etapa poliploide, né? Ela é assexuada, beleza? Lembrando, para ser sexuada, eu tenho que ter a troca de material genético. Aqui ocorre a troca de material genético. Aqui não ocorre. Como não ocorre, é o que? É a reprodução assexuada, tá? Bom, galera, a gente fica por aqui. Obrigada. Até a próxima aula. Se tiver dúvida, reveja a parte do vídeo. Se a dúvida ainda continuar, ou alguma coisa ficou muito complicado, ou você quer que a tia encontre outra maneira de explicar, fale comigo no grupo, tá? Não esqueça de ler o livro e fazer as atividades. Até a próxima aula e tchau, tchau. Tchau, meu povo.